Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nessa noite. Louvado seja o Senhor por mais oportunidade de meditarmos juntos na palavra do nosso Deus. Eu gostaria, de modo inicial, falar com as crianças. Quantas crianças receberam a prancheta? Ergue bem alto para mim ver as crianças que receberam. Que bênção. Muito bem. Você percebeu que hoje o desenho está impresso, aí você não vai desenhar hoje. Então eu gostaria que você caprichasse na pintura desse desenho, e eu vou explicar esse desenho para você rapidinho. O que está desenhado aí para você? Quando vocês pedem para o pai de vocês comprar um lanche no McDonald's, ou comprar um brinquedo, ele precisa de dinheiro para isso, tá bom? Precisa de dinheiro, E às vezes o dinheiro não é físico, né? O dinheiro é no cartão, né? Então, pai, não tem dinheiro. Não, pai, mas você tem cartão, não é assim que vocês falam? Então, pois é. Mas o dinheiro nem sempre existiu, não sei se vocês sabiam. Antigamente, não era com dinheiro que se comprava as coisas, era na base de troca. No Império Romano, um império muito antigo, que existiu há muito tempo atrás, as contas eram pagas com sal. Pois é, sal, aquele sal que você tem na sua casa. Inclusive, é para isso que o papai e a mamãe trabalham, para receber o salário. Então, a palavra salário vem da origem de sal, pagamento feito através do sal. Hoje a gente tem o dinheiro e o cartão, né, para fazer a compra, né? Não é isso? Não é assim que funciona? Então, o dinheiro é muito útil, é uma bênção nas nossas vidas. Porém, ele pode ser usado de maneira idólatra e de maneira ruim. Por isso que você tem esse desenho aí, com uma placa de proibido, com um menino com um saco de dinheiro, dizendo que ama o dinheiro. Então, nós não podemos amar o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas ele precisa ser um nosso servo e não o nosso Senhor. Então, capriche, pinte muito bem, compartilhe nas redes sociais da sua preferência e marque a nossa igreja. Vamos demonstrar para as pessoas que estão no nosso hall de amigos que os nossos filhos estão aprendendo a manusear o dinheiro e não fazendo o dinheiro o Senhor da vida deles ainda pequenininhos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Queridos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 5º, no 5º capítulo. Nós vamos ler, eu queria que você acompanhasse a leitura. Eu vou fazer a leitura dos 20 versículos deste último capítulo do livro de Tiago. No 5º capítulo, do primeiro verso até o verso de número 20. Diz assim o texto, meus irmãos, acompanhem comigo. Atentei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado, salvará da morte a alma dele, e a cobrirá uma multidão de pecados. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, por aquilo que o Senhor registrou para conhecimento e instrução do teu povo. Nesta noite, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito aplique no nosso coração todas essas verdades poderosas contidas na tua palavra, Pai. Sabemos claramente que tu és completamente responsável pelo que dizes aqui. Em nome de Jesus, apaga da mente e dos ouvidos dos meus irmãos aquilo que eu disser, que seja pela minha vaidade e pelo orgulho do meu coração. Que somente a tua palavra fique instalada ali, tatuada no coração dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós chegamos ao final dessa série de estudos no livro de Tiago. Foram 4 sermões nós ouvimos, e hoje nós estamos diante do último texto de Tiago. E eu gostaria de relembrar aos irmãos que o livro de Tiago é um livro muito prático. É um livro que manifesta muito bem ali as preocupações de Tiago para aqueles irmãos que estavam espalhados na dispersão. É um livro que trata claramente da rotina daquelas pessoas que estavam espalhadas pelo Império Romano. E eu queria lembrar você também que as Escrituras não são como um buffet onde você pode escolher aquilo que você gosta de comer e rejeitar aquilo que você não gosta. As Escrituras são importantes para a nossa vida na sua totalidade. Esse texto é um texto desafiador e nós vamos adentrar nele. Na leitura, eu acredito que você já percebeu aqui Tiago está denunciando algumas coisas. E que você abra o seu coração para entender que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de meditar com você, na sabedoria do reino, na vida cristã, nós temos pelo menos 3 grandes pontos de atenção neste texto. O primeiro dele: o dinheiro é servo e não senhor. Tiago, ele inicia com uma denúncia grave aqui. Ele está denunciando que o acúmulo da riqueza é pecado. E não somente o acúmulo da riqueza, se essa riqueza foi obtida de maneira fraudulenta. O acúmulo da riqueza é pecaminoso. Jesus, em Mateus 6, do 19 ao 21, ele disse assim: não acumulem tesouros sobre a terra. E repare, não acumulem tesouros sobre a terra, não quer dizer não tenham tesouro sobre a terra. Não acumulem, não juntem, não engordem os celeiros. Ele diz: vocês precisam chorar, lamentando, como diz o versículo 1, lamentando as vossas desventuras, as vossas roupagens comidas de traça. Ele está advertindo que esses homens, nesse texto, estavam adquirindo as suas riquezas de maneira corrupta, de maneira fraudulenta. Eles estavam enriquecendo às custas de trabalhadores, retendo aquilo que não era deles, enriquecendo de maneira corrupta. As riquezas obtidas dessa forma não abençoam, não trazem paz. E veja, eu não gostaria de fazer apologia à miséria e nem uma demonização da riqueza, porque a riqueza com Deus é uma bênção. A riqueza com Deus, ela é uma bênção para a família e para aquelas pessoas que estão ao redor, que desfrutam de posses. O Senhor se alegra em abençoar o seu povo e fazer com que o seu povo prospere. Mas o que Tiago está denunciando aqui não é isso. Ele está denunciando aqueles que obtiveram a riqueza de maneira corrupta, de maneira errada. De maneira que pessoas foram prejudicadas. E ele diz assim no verso 2, no verso 3 ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós. Nós sabemos muito bem que o ouro não enferruja e nem a prata.
Mas o que ele está dizendo é que o acúmulo é tão grande que eles nem sabem o que faz com aquele dinheiro todo. E tanto o acúmulo é pecado, como a maneira como foi obtida a riqueza. Tiago está denunciando. Os bens se tornaram um problema. E ele denuncia: vocês têm vivido regaladamente à custas dos outros. Levítico 19:13, ali há uma orientação que o jornaleiro precisa receber o seu dinheiro no dia, ele não pode passar no dia seguinte para receber. É necessário que ele receba no dia. Moisés está orientando: se você deve algo a alguém, pague. Não fique desfrutando daquele recurso, sendo que você está com um compromisso em aberto com alguém. Normalmente, quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu e essa pessoa tinha muitas posses, uma pessoa muito rica, a gente tem aquela pessoa por abençoada. Mas as riquezas podem depor contra essa pessoa diante do Senhor. Porque, como Tiago diz mais cedo, a causa da viúva e do órfão foi deixada de lado, se essa riqueza está acumulada. Você quer provar a sua fé? Use os seus recursos para a glória de Deus. Essa é uma palavra dura. Tiago está advertindo aquelas pessoas que obtiveram isso de maneira fraudulenta. Mas há uma observação para nós também. Como nós lidamos com o nosso dinheiro? Como nós lidamos com os recursos que Deus tem nos dado? O Brasil hoje tem 72 milhões de inadimplentes. Isso são dados de agosto do Serasa. 72 milhões. Os evangélicos são cerca de 40% da população do Brasil. Se nós tirarmos 40% desse total de 72 milhões de inadimplentes, dá 25 milhões de pessoas. Grande parcela das pessoas que estão com inadimplência hoje no Brasil estão entre os cristãos. Pessoas que não honram seus compromissos, pessoas que atrasam, pessoas que lesam os seus credores. É desse tipo de gente que Tiago está salientando e chamando a atenção. E ele diz assim: isso vai servir de testemunho contra vocês. Muitas pessoas têm sido abençoadas pelo fruto do seu trabalho, mas acumulam tudo para si e não estendem a mão para ajudar outros. Isso é tudo como engordar a si mesmo para o abate. É o que Tiago vai dizer na sequência. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tens vivido regaladamente, diz o verso 5, nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Veja, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é a nossa má gestão daquilo que Deus tem nos dado. O dinheiro é servo e não senhor. O dinheiro é o meio pelo qual nós conquistamos coisas. Nós não trabalhamos pelo dinheiro. Nós trabalhamos por aquilo que ele pode comprar. O dinheiro é um péssimo patrão. Não há nenhuma outra comparação de Jesus no Novo Testamento sobre Senhor. Entidades como diabo, legiões, nunca são tratadas como Senhor. Mas Jesus equipara que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor dos céus, ou você serve a Mamon. Porque naquele período da história, o apego monetário já era um ídolo. Imagina os dias de hoje, no mundo capitalizado como nós vivemos. Onde nós compramos coisas sem precisar, simplesmente porque vimos um algoritmo que nos entregou algo que nós estávamos pesquisando. E nós vamos acumulando, acumulando, acumulando. A maneira como nós gerimos o nosso dinheiro, meus irmãos, diz muito sobre o que nós valorizamos. A maneira como nós administramos o nosso dinheiro entrega muito sobre aquilo que é precioso para nós. E Tiago está denunciando, e é uma denúncia forte para todos nós. Ele abre o texto dizendo: chorem, lamentem as desventuras que vocês têm acumulado para si mesmos. Vocês têm engordado a si mesmo para o dia do abate, para o dia da vinda do Senhor. A riqueza de vocês no dia da sua sepultura depõe contra vocês. É uma linguagem jurídica que Tiago está usando. E não é comum no livro de Tiago. Essa palavra só aparece no livro de Tiago. Chorem, lamentem, se preocupem com a maneira como vocês têm lidado com os recursos que Deus tem colocado na mão de vocês. Isso tudo é como engordar a si mesmo para o dia do abate. Se você tem tido dificuldades na administração do seu dinheiro, ore ao Senhor e peça por sabedoria. O pastor Newton abriu uma primeira série dizendo: clame por sabedoria, o Senhor vai conceder abertamente.
O Senhor concederá sabedoria para você gerir isso com sabedoria. Não se apegue. Há uma estatística muito grande de grandes homens que construíram o império no século passado, no Brasil. A segunda geração dos filhos, só 30% manteve o patrimônio do pai. E os netos acabaram com tudo. Apenas 1% mantém aquilo que o avô construiu. Tudo que você tem se desdobrado para deixar para os seus filhos é bênção. Se você pode dar uma vida confortável para os seus filhos. Mas lembre-se do que Paulo disse a Timóteo. Se você tem o que comer e beber, fique grato por isso. E repare que eu não estou fazendo apologia à miséria, não estou dizendo que você não pode estudar e fazer o seu negócio prosperar. Meu irmão, se dedique, seja bom na sua profissão, abençoe pessoas com a sua empresa, no seu trabalho se você é funcionário, mas jamais deixe que o dinheiro seja o senhor da sua vida. Ele precisa ser servo seu, a seu serviço, a serviço do reino de Deus, para que você não engorde a si mesmo para o dia do abate, é a linguagem de Tiago. O dinheiro é servo e não senhor. O texto nos mostra essa dificuldade nessa primeira perícope que nós vemos do 1 ao verso 6. Dinheiro é servo e não senhor. Caminhando para o segundo ponto, meus irmãos. Tiago aqui, ele parece mudar um pouco o foco. Após ele dar essa demonstração dura, abrindo esse 5º capítulo, para os ricos se atentarem da maneira pela qual eles têm obtido as suas riquezas e como ele tem administrado isso. Parece que ele vira o foco agora para as vítimas, para as pessoas que padecem essa necessidade. Lembrando que esses irmãos, eles perderam as casas. Essas pessoas que foram dispersas, eles perderam tudo. Eles foram espalhados pelo mundo antigo. Ali no 1º século, eles não tinham mais posses. E Tiago inicia: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, verso 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Tiago usa o exemplo do lavrador, para que os irmãos que ao receberem essa carta, tivessem paciência, que apesar de toda a injustiça no qual eles estavam sendo expostos, eles não eram como os pagãos que viviam sem esperança. Havia uma esperança. Ser pacientes, assim como o lavrador sabe que tem um processo de plantio, de cuidar da terra, de abrir a terra, de colocar a semente, de regar e aguardar o seu crescimento até a passada das estações de chuva, até o crescimento, até a colheita. Sejam pacientes. Aguardem com paciência, porque o Senhor é justo e Ele tem contemplado a sua aflição. Se porventura algum de nós aqui nessa noite, alguma das pessoas que estão nos assistindo, está passando por uma situação onde você está sendo injustiçado, claramente injustiçado, seja paciente. Seja paciente, porque os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E o nosso Deus é justo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente se fará. Descanse o seu coração no Senhor. É fácil talvez para eu dizer para você ser paciente diante daquilo que você está enfrentando. Mas não sou eu quem estou dizendo. É a palavra do Senhor. Sejam pacientes, meus irmãos. Ele diz, até a vinda do Senhor, porque o lavrador tem todo esse processo de plantio e colheita. E quando o Senhor vier colher os seus eleitos, não haverá mais lágrimas. Não haverá mais choro, meus irmãos. Essa esperança precisa aquecer o nosso coração. Repare que Tiago agora ele está dizendo para as pessoas que estão sendo lesadas, que estão sendo agredidas pela falta de suprimento. Muitos de nós hoje estão enfrentando problemas nos quais gostaríamos que fosse resolvido hoje, imediatamente. A gente quer aliviar o nosso sofrimento. Mas Tiago alerta, calma. Pense no lavrador. Ele sabe que precisa esperar ao tempo de cuidar da terra, de plantar a semente, de regar e aguardar as chuvas. A esperança de que o nosso Deus conhece a nossa vida, conhece a nossa aflição, precisa aquecer o nosso coração, meus irmãos. Precisa encher o nosso coração de esperança. E sermos pacientes, desenvolvermos a paciência. Você já percebeu que nós não temos paciência de sequer ficar numa fila esperando um pedido de comida?
Isso revela como que nós, nesse tempo de comodidades, tem feito com que nós andássemos ansiosos. Ficamos irritados ao esperar uma fila 10 minutos. Queremos fugir das filas. Isso entrega como o nosso coração está arredio. E precisamos acalmar o coração. Tiago segue dizendo, ainda no verso 9, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Muitas vezes, nesses dias difíceis que nós enfrentamos, nós ficamos irritados, não é assim? Em dias onde as coisas estão difíceis, nós ficamos com o pavio meio curto. Não temos muita paciência com pessoas ou com coisas que nos são ditas. Isso é muito prático. Tiago é um livro muito prático. Então, nessa espera de ver as coisas acontecendo na nossa vida, nós ficamos irritados. E sabe quem sofre com a nossa irritação? As pessoas que estão ao nosso redor. O marido, a esposa, os filhos, os funcionários, pessoas do nosso círculo de amigos. E são as pessoas que estão mais preocupadas com o nosso bem-estar. E são as pessoas que primeiramente provam da nossa ira falando. E Tiago está dizendo aqui, não se queixem, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. E a gente acabando falando mal, muitas vezes da esposa, falando mal do marido. E eu gostaria de alertar você, neste momento, abrir um parênteses nesse momento. Se você tiver um problema com o seu marido, com a sua esposa, resolva com ele, meu irmão, minha irmã. Ore. Se aplique a uma vida devocional com ele, sente e converse. Não fale da sua vida para ninguém. Se você precisar de um conselho, eu tenho certeza que a equipe pastoral está pronta para te aconselhar. Nós temos uma equipe de aconselhamento na nossa igreja muito competente e muito temente ao Senhor. Mas não divulgue a sua vida nas redes sociais, não converse com pessoas que você acha que vão ajudar, e quando na verdade você está servindo de fofoca, levando fofoca de dentro da sua casa para fora. Tiago fala do poder da língua no capítulo 3. A língua é venenosa, ela contém conteúdo mortífero, que pode destruir uma família, que pode destruir um negócio, que pode se alastrar e pegar fogo, e você não tem mais como conter isso. Não seja o agente do incêndio para dentro da sua própria casa, para dentro do seio da sua família. Ore por isso, resolva. Vocês fizeram votos, lembre-se dos votos que vocês fizeram. Não deixe que o seu casamento abra uma ruptura por sua causa. Ore com a sua esposa, ore com o seu marido, chame para conversar, sente. Talvez isso esteja acontecendo porque você não esteja conseguindo conversar com ele adequadamente, com ela, orar com ela. Qual a última vez que vocês oraram juntos? É necessário que nós tenhamos temor ao Senhor, para não nos queixar uns dos outros, e muito menos revelar as coisas da nossa casa para fora, meus irmãos. Precisamos ser tementes ao Senhor e guardar a nossa língua, ser prudentes, vigiar naquilo que nós falamos, que a nossa língua, ela seja um instrumento que glorifique ao Senhor e que abençoe o marido, que abençoe a esposa, e não que exponha ele aos chacais, porque a fofoca, ela não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade. E você não tem noção de onde isso pode chegar. Aqui ele está dizendo, não se queixem uns dos outros. Não é essa a aplicação direta do texto. Eu gostaria de observar com você que é necessário que nós guardemos isso no nosso coração. Resolver os nossos problemas com a nossa esposa, no seio da nossa família. Servindo ao Senhor dentro da nossa casa, porque o poder da língua é devastador. Ele segue dizendo, para que nós lembremos do exemplo dos profetas. 10, irmãos, tomai por modelo de sofrimento na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Esses homens sofreram pela causa do Evangelho. Esses homens foram martirizados e tiveram paciência, não negaram ao Senhor. Apesar do desprezo que eles sofreram, a maioria deles morreu de forma brutal, assim como os discípulos de Jesus também. Mas jamais negaram aquilo pelo qual eles criam. Tiveram paciência de entender que a seu tempo o Senhor os aliviaria eternamente.
Policarpo era um senhor de 86 anos, foi um dos primeiros mártires da igreja. Aquele homem tinha 86 anos e ele foi queimado vivo. Não negou o Senhor, não abriu mão da sua fé. Mesmo sendo dilacerado pelas chamas, ele teve paciência em meio à dor para entender que logo ele estaria com Cristo. Guardou a palavra no coração. E nos últimos momentos da sua vida ele perseverou, a exemplo dos profetas. Seja paciente, querido, seja paciente também você, minha irmã. Seja paciente com seu filho, seja paciente com seu esposo. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram de um pastor dando um exemplo que estava na mesa comendo com a família, e aí o filho derrubou um suco de uva na toalha branca da mãe, e os dois, tanto o pai quanto a mãe, rechaçaram o menino. Ele sujou tudo a mesa, sujou toda a toalha, aquela toalha foi perdida. E algumas semanas depois o pastor foi almoçar lá. E o pastor também derrubou o suco de uva na toalha. Não, pastor, fica tranquilo, isso acontece. Pode ficar em paz. Que tipo de memória esses pais plantaram na vida desse menino? Que tipo de exemplo eles deram para ele? Nós precisamos desenvolver paciência com os de casa, tratar bem os de casa, viver para a glória de Deus dentro da nossa casa e aonde quer que a gente esteja. Sejam pacientes, meus irmãos, que nós possamos agir com paciência em toda e qualquer situação. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar isso na nossa vida, porque é muito mais fácil dizer que é paciente do que agir com paciência quando quando a situação chega, para que nós ajamos com paciência. O Senhor nos ajude nisso. Eu quero partir para você com o último ponto desse texto. Confie no poder da oração. Tiago, a partir do verso 13, ele diz assim: está alguém doente? Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e a chuva voltou. Do versículo 13 ao versículo 18, a palavra que mais surge aqui, seja em verbo, seja substantivo, é oração. Nós precisamos confiar no poder da oração, meus irmãos. Nós precisamos entender diante de quem nós estamos quando nós oramos ou quando alguém ora por nós. A palavra que mais surge aqui é essa, oração. E o que é oração? Uma das definições: orar é ter uma audiência com o Todo-Poderoso. É isso. Orar é você ter um acesso com o Deus Todo-Poderoso que criou você e a mim, que tem te abençoado e abençoado a mim. Você tem acesso a Ele direto do seu quarto. Você tem acesso a Ele aonde você estiver. O véu se rasgou. Quando você está doente, quando você está sofrendo, quem você procura? Eu não estou dizendo que se você está doente, você não tem que procurar um médico, não é isso. Se você está sofrendo, que você não tem que conversar com alguma pessoa próxima. Mas Tiago nos orienta: se você está angustiado, ore. Talvez a oração é a última alternativa na nossa lista, no checklist, a oração. Nós saímos pedindo oração por nós, mas nós mesmos não temos um joelho calejado, um tempo de oração com o nosso Deus. Muitas vezes nós tratamos a oração, meus irmãos, como aspirina, quando dói, toma. Não temos relacionamento com o Senhor. Nós precisamos entender que ao orarmos, ao colocarmos o nosso coração diante do nosso Deus, nós estamos diante daquele que pode fazer todas as coisas, para aquele no qual não há impossíveis para Ele. Eu já vi inúmeras vezes o Senhor curar pessoas que estavam em estado terminal de câncer. Eu vi. E pelo poder da oração, eu creio que o Senhor ouviu a oração daquela família, ouviu a oração dos pastores que intercederam. O Senhor faz milagres ainda hoje, meus irmãos. Confie no poder da oração.
Se alguém ora por você, se você está orando por alguém, se você está orando por si mesmo, se você está orando por outros, creia. Porque a questão não está no poder das suas palavras, mas em quem você se dirige. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E segundo a sua misericórdia, porque Ele é eterno e compassivo, Ele pode atender o seu pedido. E reverter aquela situação que você acha que é impossível. Eu gostaria de restaurar isso na sua mente hoje. Confie no poder da oração. Não despreze os seus momentos com o Senhor. Marque um encontro com Ele toda manhã. Quando você levantar para ir trabalhar, o Senhor estará lá para te ouvir. Coloque o seu celular para despertar, chame a sua esposa, o seu marido. Se vocês vão sair cedo, desenvolva uma rotina de oração. Uma casa que prospera, uma casa que ora, uma casa que entende quem é o seu Deus. Durante todo esse trecho aqui, do verso 12 ao verso 20, Tiago fala: ore, 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 ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós já sabemos que a vontade do Senhor é que prevalece. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, soberanamente, misteriosamente, Ele nos deixa o recurso da oração, para levarmos até Ele aquilo que nos aflige, para levar até Ele os nossos pedidos de agradecimento. E nós elegemos presbíteros. A nossa igreja tem um corpo de presbíteros abençoado. E nós temos esses homens que podem interceder por nós, que podem orar por nós, que podem interceder pela nossa vida. Nós votamos neles, eles apareceram aqui no telão, e o Senhor instruiu o seu povo a eleger homens irrepreensíveis, homens íntegros, que zelam pela saúde da igreja. Uma das funções do presbítero não é somente administrar e gerir a igreja com sabedoria, é interceder pelo povo de Deus, é orar pelo povo de Deus. E meus irmãos, nós cremos no poder da oração. Esta igreja crê que o Senhor ouve as suas orações. Jamais despreze, eu quero enfatizar isso mais uma vez, não despreze os momentos com o Senhor. Você está diante do Todo-Poderoso, este Deus tão maravilhoso que entregou Jesus para padecer por nós, que não merecemos. Muito mais Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele amou cada um de nós de tal maneira que Ele foi capaz de dar um filho. Você não merece, eu também não mereço, mas a graça dEle nos alcança. E quando o véu se rasgou, Ele está dizendo: entrem com intrepidez na minha presença, pelo caminho que o meu filho abriu. E estejam diante de mim, entregando as suas petições, os seus clamores, os seus agradecimentos, as suas súplicas. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores. Que não seja essa última alternativa na sua vida, mas que seja a primeira. Em primeiro lugar, eu falarei com meu Deus sobre esta causa. E o Senhor ouvirá a oração do coração quebrantado, do coração que se aproxima dEle com fé. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria que você relembrasse os 3 pontos dessa noite. O dinheiro é servo e não senhor. Desenvolvam a paciência e confiem no poder da oração. Que o Senhor nos ajude a viver na prática isso que a carta de Tiago nos ensina e tantos outros ensinos que nós já ouvimos nos últimos 4 domingos. Que isso seja real para nós. Não selecione as partes que você gosta. Mastigue tudinho que o Senhor tem colocado para você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Tudo que há ali é instrução para a nossa vida. Guarde isso no seu coração, que o dinheiro é seu servo e não seu senhor. Aprenda a desenvolver paciência. E seja alguém que confie, que se aproxima com intrepidez diante do Senhor, orando. O nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de um pingente de ouro. O nosso Deus é real e vivo, e Ele habita o nosso coração. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te exaltamos e te glorificamos pela Tua palavra, meu Pai. Que privilégio podemos abrir a Tua palavra e meditar nela e ver o Teu Espírito trabalhando no nosso coração.
Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a lidar com os recursos que o Senhor tem nos dado. É fato, Senhor, que nós temos estudado, trabalhado, nos dedicado, mas isso vem do Senhor também. Obrigado que nós possamos colocar à disposição de pessoas que precisam, Pai, do órfão, da viúva, do idoso, do pai desempregado, que realmente os nossos recursos possam estar à disposição de pessoas que padecem necessidade. Nos ajude a desenvolver paciência, Pai, na nossa lida com as pessoas que nós amamos, com as pessoas da nossa casa, Pai. Tem misericórdia, nos perdoa das vezes que nós somos estúpidos, arrogantes. Nos perdoa, meu Pai. Nos ajuda a desenvolver isso, somente o Teu Espírito em nós, para que nós sejamos pacientes. E que o Teu Espírito Santo também nos desperte, para crermos que o Senhor tem ouvido as nossas orações, que as nossas orações não têm batido no teto e voltado. Em nome de Jesus, responda a oração do Teu povo, Pai. Os Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui, aqueles que estão em casa, têm colocado muitas coisas diante do Senhor. Perdoa muitas vezes a incredulidade ao se aproximarem de Ti. Que haja intrepidez, vigor, crendo que cada palavra que tem colocado diante do Senhor, o Senhor tem colhido e tem trabalhado em favor do Teu povo. Nós oramos gratos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Nico.